Aonde Deus está, algo acontece. E uma certeza eu tenho, meu irmão, Deus quer falar. A questão é se nós queremos ouvir. E desses lindos louvores que nós cantamos, eu confesso, irmãos, que às vezes eu fico meio confuso também, né? Fala, vem me incendiar. Se eu me incendiar aqui para apagar, vão uns 3 dias pelo menos, só aqueles incêndios de floresta. E o outro fala para eu me derramar. Se eu me derramar, eu quero ver quem me junta aqui depois. Meu irmão, abre a sua Bíblia. Eu vou falar num texto conhecido lá em Atos. Inclusive, alguns domingos atrás, o pastor Adalto pregou sobre esse mesmo texto de Atos 2. Mas eu quero pregar em algumas situações um pouco diferentes, outras um pouco parecidas. Mas algo que Deus possa trazer aos nossos corações para que mude a nossa vida, para que mude a nossa prática. Não só nos faça conhecer um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais da Bíblia, mas que principalmente mude as nossas vidas, amém? Assentado como você está, meu querido, eu convido você a ler o texto de Atos capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e nós dependemos, ó Pai, da iluminação do Teu Espírito Santo para nos ensinar, ó Deus, a Sua palavra e para nos ajudar a sermos praticantes dela, ó Deus. Então fala conosco nessa noite. Muda as nossas vidas, muda os nossos corações, muda a nossa atitude, muda o nosso caráter à luz da Tua palavra. E através do toque do Teu Espírito Santo, ó Deus. Abrimos nosso coração, nossa mente, para que o Senhor fale conosco nessa noite. É isso que nós queremos, é disso que nós precisamos, porque nós dependemos de Ti. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a minha pergunta é para você que conhece a igreja, ou tem conhecido, veio algumas vezes, talvez até nos visite, mas vai na ideia de você pensar como que é a igreja que você sonha. Como seria a igreja do jeito que você sonha que seria perfeita? Por mais que perfeição nós nunca atingiremos, porque nós somos imperfeitos. Mas como seria se dependesse só de você, daquilo que você tem uma chama no coração, aquilo que você fala, a igreja devia fazer isso muito mais? Talvez seria mais adoração, mais evangelismo, mais comunhão, mais estudo bíblico? Eu não sei. Com certeza tem alguma área da igreja que você goste mais. Talvez nós deveríamos investir mais em tal ministério. Deveríamos suar para chegar até esse bairro. Deveríamos nos envolver nas questões sociais do nosso bairro. Eu não sei. O que você sonha com a igreja? O que Deus permite que venha ao seu coração como sonho para uma igreja? Porque eu quero dizer, meu irmão, que é bem possível, talvez até provável, eu diria, que essa igreja que você sonha comece em você, ou através de você.
Quer dizer que isso é fácil? Quer dizer que não vai ter nenhuma dificuldade, que não vai ter nenhuma barreira? Não, meus irmãos. Vai ter luta, vai ter suor, mas é bem possível que aquilo que esteja no seu coração, o próprio Deus pode ter colocado aí para que seja feito na nossa igreja. Sonhos, projetos, dons que você deixou enterrado lá atrás, estratégias. Talvez a experiência que você tem com Deus, a experiência que você teve servindo a Deus em determinado local, de alguma forma. Talvez seu coração já ardeu muito mais por missões. Talvez seu coração já ardeu muito mais para fazer algo na igreja, para ensinar a palavra de Deus, para trabalhar com as crianças, para trabalhar com os jovens, para louvar, não sei. Mas em algum momento essa chama esfriou, talvez até apagou. Talvez Deus já falou com você 1, 2, 10 vezes. Você falou, não sei se é comigo, não sei se é para mim. Poxa vida, irmão fulano precisava estar aqui para ouvir isso. Hoje não é para o irmão fulano, meus irmãos. Hoje é para cada um de nós. A começar de mim. Começar de mim. O que às vezes Deus começou a colocar no meu coração? Eu falei, poxa Senhor, será? Será que é a hora? Será que é o tempo? Será que é o momento certo disso? Será que eu tenho agora o recurso humano, financeiro? Eu não sei, mas o que nós não podemos é deixar para trás coisas que Deus vai colocando no nosso coração. E quando nós olhamos para o início da igreja, ali em Atos 2, nós vemos algumas características que eu acho que são importantes para nós, para que nós não deixemos passar pelo vão dos dedos tantas coisas boas e tantas bênçãos que Deus tem para a nossa vida, porque nós decidimos servi-lo nessa comunhão aqui da igreja. Nem sempre a gente para pensar nisso, mas a palavra de Deus nos ensina que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos nos reunir aqui. O sangue de Jesus derramado naquela cruz para perdão de pecados foi um alto preço para que nós pudéssemos, pelo menos aqui onde nós moramos, no Brasil, ter essa liberdade. Em alguns lugares do mundo não se tem. Em alguns lugares do mundo as pessoas estão morrendo, sofrendo, sendo presas, torturadas por serem cristãos. Essa semana tivemos a oportunidade de estar na Semana Batista lá em São Bernardo do Campo. E a Junta de Missões Mundiais trouxe algumas imagens desenhadas, alguns cartoons como se fosse, mas nada divertidos, porque aqueles desenhos representavam a realidade de cristãos na Coreia do Norte. E a realidade era de tortura, a realidade era de prisão, de morte, de perseguição, de humilhação. Obviamente, uma imagem que me tocou demais foi era uma criança e a esposa de um cristão que eram espancados enquanto ele estava amarrado assistindo tudo. Simplesmente, se é que podemos dizer assim, por serem cristãos. E meus irmãos, nós não temos nenhum desses impedimentos e glória a Deus por isso. Mas parece que por sermos livres deixamos passar pelo vão dos dedos as oportunidades de estarmos em comunhão, de ouvirmos a palavra de Deus, de, como eu disse, não só através da palavra, mas através do louvor também, o Senhor agindo no nosso meio. Perdemos isso por causa de chuva, por causa de futebol, por causa de qualquer coisa pequena, a gente deixa para lá. E hoje, meu irmão, o tema que eu queria tratar com você é: persevere, continue, fique firme na presença do Senhor, sabendo que eu realmente creio que o que acontece aqui no nosso coletivo é resultado da nossa busca individual. A adoração que acontece aqui, todo mundo junto, é a soma da nossa busca durante a semana. De forma que, se você entende que você só precisa vir aqui uma vez na semana para recarregar as baterias e não buscar a Deus durante a semana, meu querido, você perde e muito. Eu tenho falado para os nossos jovens aqui que um dia que você perde na presença de Deus, você perdeu para sempre.
Às vezes, no jeito do jovem falar, não sei se os irmãos conhecem, tem um verbo novo que chama ramelar, que é quando não faz o que devia ter feito, ou faz o que não devia ser feito. Então, às vezes eu sento na frente do jovem e falo: e aí, meu, como é que foi sua vida de oração essa semana? Você fala: ih, Pax, ramelei. O que isso quer dizer? Você orou, não orou, orou muito, orou pouco? Não, pastor, orei um dia só. Falei: poxa, querido, que pena, que oportunidade que você perdeu de desfrutar a presença de Deus. Não, pastor, mas no outro dia eu orei de manhã e à noite. Falei: não adianta, querido. Não é acumulativo, não é assim que funciona. O dia que nós perdemos, irmãos, de buscar a Deus, não volta nunca mais. Eu garanto, meus irmãos, nós sabemos, não é Deus que perde com isso. Somos nós que perdemos com isso. Grandes coisas o Senhor tem feito, meus irmãos, na nossa igreja. Uma prova disso foi ainda há pouco nós orarmos pela EBF. Ontem, meus irmãos, por volta de 10 da manhã, o pessoal que ia trabalhar na EBF começou a chegar aqui, sendo que na sexta-feira já teve gente que saiu daqui 10 da noite. A Luana estava vindo aqui todo dia, acho que desde quarta-feira ou quinta-feira. Foi uma correria aqui nessa igreja. E Luana, coitada, passa mal para lá, passa mal para cá. Meus irmãos, podem falar que eu falei dela, porque eu não estou falando mal não. Passa mal, coitada, passou mal para lá e para cá. Sábado, 1h da tarde, o que acontece? Que não acontecia aqui fazia quase um mês. Chove. Rapaz, e eu estava aqui na igreja, o pessoal já estava lá fazendo. E eu comentei com a irmã Alzira, falei: irmã Alzira, mas faz 20 dias que não chove, mas vai chover hoje? Hoje? Aí isso me incomodou um pouco, aí depois eu falei: irmã Alzira, quer saber de uma coisa? Falei: esse Deus que nós queremos apresentar para as crianças lá, é o mesmo Deus que manda a chuva. A gente não pode reclamar. Mas a gente pode orar. Amém, vamos orar. Mas não oramos juntos, ela foi para lá. Eu estava aqui sozinho no templo. Orei e falei: Senhor, o Senhor continua rigorosamente no controle de todas as coisas. O Senhor sabe que a nossa igreja quer ir lá para fazer a sua obra. Então, Senhor, cuida de todos os detalhes. E cheio de fé orei. E terminei, olhei para o céu, estava chovendo. Falei: não deu certo aí. Lá em casa, como a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, lá em casa a gente chama a Ive para orar, né? Filha, ora por isso, por isso, por isso. Pois bem, aí quando foi por volta, acho que já era 15 para as 2, estava uma chuva forte. Falei: Senhor amado. Falei: bom, vamos para a escola. Fomos lá, chegou lá, a chuva já tinha diminuído um pouco. E aí eu procurei a Luana, falei: Luana, o que você está precisando? Precisa de alguma coisa? E nisso a chuva foi diminuindo, até que uma hora parou. Aí voltei a ter fé de novo. Falei: glória a Deus, eu orei. E é mais ou menos assim na nossa vida. A gente ora, não acontece, fala: poxa Deus. Aí quando acontece: é verdade, eu orei, por isso está acontecendo. E isso é uma das coisas que a gente tem que perseverar, como a gente vai ver aqui à luz do texto. Mas essa igreja tem caminhado, meus irmãos, tem avançado, tem alcançado pessoas. E a minha palavra hoje é de encorajamento para você que já está fazendo isso. Persevere, querido. Fique firme, depende da versão da sua Bíblia aí. Vai estar: fique firme, se dedique. Continue fazendo isso, continue orando, continue contribuindo, continue usando seus dons e talentos. Não importa se alguém está vendo, não importa se nunca vão te reconhecer, persevere. Não importa se vão te perseguir, não importa se você vai ser jogado lá na cova dos leões, na fornalha, persevere, fique firme, fique fiel. Creia que Deus está fazendo a obra. Chame mais pessoas. Seja a luz do Evangelho na vida das pessoas que estão à sua volta, na sua casa, na sua família. E quando nós nos encontrarmos aqui, vai ser o reflexo disso tudo. Vai ser o corpo de Cristo que se encontra aqui, de pessoas que perseveram.
E não precisa perseverar na hora que não tem luta. É na hora da luta mesmo, meu irmão. É na hora da dificuldade. É na hora que a conta não fecha. E agora estou falando até literalmente. Quando você põe na ponta do lápis e falta, persevere, seja fiel. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Afinal de contas, para dar um exemplo bem presente, para a EBF acontecer aqui no Marechal ontem, não, só é de dinheiro, não tem jeito, não tem o que fazer. E Deus é dono de todo ouro, de toda a prata, de todo o dinheiro. O que Ele precisa agora é que nós perseveremos, que nós fiquemos firmes, que nós não abandonemos nossos princípios, e nem nossos sonhos, e nem projetos, e nem aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que nós continuemos. Está difícil? Continuemos juntos. Devagar, mas juntos. Um pouquinho de cada vez, mas juntos. E olhando para esse texto, eu vou ficar especificamente no versículo 42 e 47, nós podemos entender no que e como nós podemos perseverar. Primeiro, perseverar no ensino, na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, precisamos perseverar no ensino, no aprendizado e na vivência da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós precisamos perseverar no ensino da palavra de Deus por vários motivos, por várias questões, mas hoje eu quero destacar 3. A primeira delas, que nós precisamos perseverar no ensino da palavra de Deus, é por causa da fé, para que tenhamos fé. Romanos 10, 17. Logo a fé vem pelo ouvir e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Às vezes pode falar, nossa pastor, mas ultimamente eu tenho andado tão sem fé, tão desanimado, tão sem acreditar que as coisas vão acontecer. Meu querido, você precisa perseverar no estudo da Escritura. Você precisa perseverar no ensino e na doutrina da palavra de Deus, ou na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro motivo. Fé, santidade e direção. O primeiro é fé. Se você não tem fé, meu querido, eu falo, o que você está fazendo quanto a isso? Ah, não sei. Não, meu querido, vamos ler a Bíblia. Vamos procurar na palavra de Deus. Com certeza aqui nós vamos encontrar situações aonde o poder de Deus se manifestou de forma gloriosa, aonde a glória de Deus foi manifestada, aonde situações se inverteram, onde não chovia, choveu, onde chovia, secou, mas Deus cumpriu o seu propósito. E você precisa crer, meu irmão, principalmente nessa hora de crise, de dificuldade, como nós falamos do nosso país, mas também na hora que dá uma crise de fé, que dá dificuldade de acreditar que Deus realmente está no controle. Se Ele está no controle, por que isso aconteceu? Se Deus está no controle, por que tem tanta maldade? Por que esse mal me aconteceu? Tenha fé, meu irmão. E a fé não vai nascer no seu coração do nada, não. Para que a fé venha no seu coração, nós precisamos buscar a Deus, e dele vem a fé. Inclusive, para aquela primeira fé, vamos chamar assim, que você teve, em Jesus para a sua salvação. Você só teve essa fé porque a palavra de Deus, de alguma forma, chegou até você. Ou pela sua família, ou por um amigo, ou por um desconhecido. E aquilo chegando a você, a palavra de Deus chegando a você, gerou fé no seu coração. E você falou, eu creio, eu recebo, eu aceito. E agora que você é salvo, você vive os dilemas da fé, meu irmão, como eu vivo. Você passa as dificuldades que eu passo, ou outras, e você às vezes tem perguntas que você não tem resposta. E essa é a hora que nós precisamos ter fé. Ontem eu estive pregando num instituto de inverno na igreja de Santo Amaro. E lá o tema deles falava justamente sobre a questão da fornalha, os amigos de Daniel na fornalha. Eu falei, a fé desses jovens não começou lá na fornalha. Não foi depois que eles foram jogados na fornalha que eles começaram a ter fé. A fé deles veio de uma vida com Deus antes daquilo. Então, meu irmão, não espera chegar na fornalha, chegar na crise, chegar na dificuldade para querer ter fé. Alimente essa fé no seu dia a dia.
10, 15, 20 minutos que você passe na presença de Deus, só fazendo isso, entrando no seu quarto, fechando a porta e falando: Senhor, aqui sou eu e o Senhor agora. Eu vou ler a sua palavra, eu vou orar e eu creio que o Senhor vai falar comigo. É isso, meu irmão, que vai construindo a sua fé. Você não vai sair dali cheio de fé como você nunca teve. É um processo. E existe em nós disciplina, existe em nós essa busca constante. Mas, meu irmão, não existe nenhum outro caminho para que você possa ter fé. Nem você pedindo para Deus, porque se você vai pedir para Deus, você vai ter que se aproximar dele, você vai ter que buscá-lo. Então é sempre na presença de Deus que vem a fé, não em outro lugar. Lembra aquele caso que tinha um menino que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio? E aí o pai chegou para Jesus e falou: olha, seus discípulos não conseguiram. E aí Jesus falou assim: olha, se você crê, é possível. Ele falou: sim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então, meu irmão, eu creio que se você está aqui hoje, sendo ou não da igreja, visitando ou não, alguma coisa a respeito de Deus, de fé, existe em você. Se você está aqui num lugar onde você sabe que todos nós separamos esse tempo para cultuar a Deus, algo de acreditar, pelo menos, que Deus existe, existe em você. E eu quero te dizer, meu querido, Ele existe sim. Ele tem plano, Ele tem obra, Ele tem propósito para a sua vida. Abra o seu coração. E se você já é de Jesus e alguma coisa esfriou, meu irmão, reacenda a sua fé. Aonde? Diante da palavra de Deus. Se dobre a palavra de Deus, para que de ouvir essa palavra venha a fé sobre a sua vida. Uma igreja precisa ter fé. Fé que Deus está nos direcionando. Fé que Jesus edificará a sua igreja, como Ele prometeu. Fé que o Espírito Santo está tocando nos corações para a salvação e também está distribuindo dons e talentos para que nós possamos fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Tenha fé na palavra de Deus, mas não só de acreditar, mas fé de buscar todo dia, para que isso avive a sua fé, para que isso renove a sua fé, para que isso te coloque diante de um Deus todo-poderoso, que pode resolver qualquer situação. Se precisar morrer por causa dessa fé, você morre, mas não pela falta dela, não por não buscar Deus, não por começar a sair de ladinho nas situações, ao invés de encarar o que precisa ser resolvido. É dessa palavra, meus irmãos, que vai mostrar o que você precisa mudar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, porque nós devemos perseverar no ensino da palavra de Deus, é porque dela nos vem a santidade. Diga comigo, santidade. Jesus, quando foi orar pelos seus discípulos e depois por nós, lá em João 17, 17, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, não existe outro caminho para a santificação, se não nos relacionarmos com a palavra de Deus, que é se relacionar com o próprio Deus. De onde você vai tirar santidade, se não for de um Deus santo? Quando Ele diz: olha, sede santo, porque é isso, meus irmãos. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós começamos uma jornada chamada santificação. Ela só vai acabar quando chegar a próxima fase, que se chama glorificação. Que aí nós vamos morrer nessa vida e o nosso corpo será glorificado como foi o de Jesus Cristo. Isso quer dizer, meu irmão, que até morrer, alguma coisa aí precisa ser ajustada. Que até morrer, alguma coisa aqui precisa ser ajustada. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós, querendo nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E isso acontece à medida que, através da palavra, nós sabemos qual é a vontade de Deus e a obedecemos. E aí o Espírito Santo fala: muito bem, nessa área você melhorou, você amadureceu. Agora tem essa outra aqui que precisa mudar. Fala: nossa, pastor, então isso nunca vai acabar? Vai, querido.
na glorificação. Glorificação vai acabar. Então você pode tomar até cuidado quando você fala, não, eu quero parar de pecar de uma vez. Corre para o pronto-socorro, dá um infarto, dá alguma coisa. Sabe por quê, meu irmão? Por causa da nossa natureza humana. A gente sempre vai estar lutando contra a nossa natureza humana. Se foi assim com Paulo, meus irmãos, não vai ser com a gente. Paulo falou, o bem que eu queria fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu vou e faço. Só teve um que não sucumbiu ao pecado, que é justamente esse que nos santifica. Somente Ele, somente a sombra dele, que nós podemos andar no Espírito e não andar na carne. É quando eu falo de santidade, para alguns parece uma coisa meio abstrata. Pastor, eu não sei como é santidade na prática. Meu querido, santidade na prática é obedecer a palavra de Deus. E como é que você vai obedecer se você não conhece? Como é que você vai obedecer se você não estuda, não se dedica? Ou pelo menos se você estudar e você não vai ter desculpa, né? Algo que nós esquecemos que a Bíblia fala, sei lá, um versículo que a gente não lembra muito, é que Hebreus fala que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Parece às vezes que santificação é um assunto que a gente pode pensar de vez em quando. Não é, meus irmãos. E se você quer começar ou quer manter a sua vida de santificação, ela só existe através da busca na palavra de Deus. E como eu disse, essa sua busca no dia a dia vai refletir aonde? Na igreja. Então, meu irmão, persevere na busca da palavra de Deus, para que essa igreja possa perseverar no ensino da palavra de Deus. Não só no ensino, mas também na obediência. E o terceiro motivo principal para nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos e na palavra de Deus, é que da palavra de Deus é que vem a nossa direção. Para onde a Igreja Batista do Bom Retiro vai? Quem determina isso? Os pastores ou o pastor Luiz? Nossa, irmão, uma proporção, sem fazer piadinha, pequenininha. É o pastor Luiz que decide. Uma proporção bem menor. Quem decide, meus irmãos, o caminho dessa igreja é o Deus verdadeiro. E sabe como que nós sabemos a direção que Deus quer para essa igreja? Através da palavra dele. E você busca ele, ele reacende aquela chama que você tem no seu coração do ministério que você deixou. Ele reacende a chama do sonho que ele te deu para o reino dele e você deixou para trás. Isso começa a acontecer quando nós buscamos a Deus, falando, Senhor, alguma coisa tem que ser feita. Senhor, a gente precisa como igreja se mexer, fazer alguma coisa. E ora, que com certeza naquilo que é o tempo de Deus vai acontecer. Não é porque não acontece, meus irmãos, que Deus perdeu o controle. A gente às vezes tem esse pensamento. Fala, Senhor, aqui não vai dar nada, porque eu já orei, não aconteceu. Talvez você não estava preparado, talvez não era a hora ainda. Talvez você não tinha a experiência necessária. Talvez tenha alguém agora do seu lado que vai te ajudar mais do que naquela hora. Eu não sei, meus irmãos. É por isso que tanto você como eu dependemos de buscar Deus para saber a direção. Aquele salmo bem conhecido, lâmpada para os meus pés é e luz para o meu. É isso, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus nos proporciona. Eu entendo que às vezes a orientação de Deus, ela é para toda a nossa vida, no sentido que diz assim, olha, se você permanecer fiel, você vai receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e vai receber a coroa da vida. Então tá aí, meu irmão, você quer saber um objetivo para a sua vida? É esse, ser fiel até a morte. Agora, até a morte, o que vai acontecer? Nunca sabemos. Nunca sabemos. Então eu imagino que às vezes a nossa vida cristã é como se nós caminhássemos numa estrada escura, como se fosse aqueles capacetes de minerador, sabe? Tem aquela lanterninha na frente. E aí você está com aquela lanterna e ela ilumina ali os próximos, se for muito boa ali, uns 100 metros,
ilumina uns 50 metros. E se você ficar parado ali, irmão, não vai iluminar mais nada, vai iluminar os mesmos 50 metros. E aí Deus fala, vamos lá, ande, caminha, ande na minha presença, seja uma bênção, vai, dê um passo, vá nessa direção que eu estou te mostrando. Você fala, ai Senhor, não sei, eu não sei se eu quero muito compromisso agora. Ai Senhor, eu não sei se é a minha hora, eu não sei se é o momento. Não filho, vai, eu te dei dom, te dei talento, vai nessa direção. Ai Senhor, mas eu não sei, o que será que vão pensar? Ai, vai exigir muito de mim. Ai, eu vou ter que ir na igreja agora todo domingo. Ah, vai ter ensaio. Ah, vou ter... Ah, não, Senhor, não sei. E aí, conforme você anda, resolve andar, resolve fazer a sua parte daquilo que Deus tem proposto, aí sim, o restante do caminho vai iluminando. E aí, conforme você anda, Deus te dá fé para aquele trecho, para aquele problema, para aquela situação, porque aquela se resolve de um jeito, a próxima é de outro. E assim, meus irmãos, nós vamos construindo a nossa caminhada com Deus, de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. E às vezes a gente balança na fé, às vezes a gente não crê, às vezes a gente para, às vezes a gente enterra o talento. Meus irmãos, aqui na igreja, no início da igreja, na igreja de Atos, era uma igreja dinâmica, viva, fervorosa, como o pastor Adalto disse quando pregou nesse texto. Era uma igreja que vivia da palavra de Deus, consumia ali todo dia a palavra de Deus, aprendia a todo dia a palavra de Deus, e nós devemos obedecer à orientação de Deus. Então vamos lembrar, isso se aplica à nossa vida individual, e se todo mundo fizer isso, meus irmãos, quando nós chegarmos aqui, seremos uma igreja que persevera na doutrina e na palavra de Deus. A igreja que fizer isso, a vida que fizer isso, será cheia de fé, de santidade e de obediência à palavra de Deus. Em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Porque a hora que isso for uma verdade nas nossas vidas, será uma verdade na nossa igreja. Nossa, pastor, você está falando que não tem? Pelo amor de Deus, não foi o que eu disse. O que eu disse é que nós, eu e vocês, precisamos melhorar, meu irmão. Admita isso, esse é o primeiro passo. A gente admitir que precisa melhorar. Admitir que quando nós olhamos para a santidade de Deus, poxa, precisa melhorar muito. Se cada um tivesse atitude humilde, não é diante dos pastores da igreja não, é diante de Deus. Deixa Deus falar com você, busca Ele. Separa o tempo para ficar na presença dEle, deixa Ele te dar resposta. Deixa Ele te dar direção. Deixa Ele te dar liberdade, deixa Ele te dar um novo caminho, uma nova vida, uma nova história, um novo ministério, um novo tempo. Isso só vai acontecer na presença de Deus, meus irmãos. Um segundo aspecto, a igreja aqui, primitiva, ela perseverava na comunhão. E é necessário que uma igreja persevere na comunhão, pois a fé que nós temos de forma individual, ela se expressa no coletivo. Porque nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem a sua parte. Por menos importante que você ache que seja a sua parte, o que você faz de bom, eu quero te dizer, meu irmão, que o que você faz é extremamente importante. Você faz parte do corpo de Cristo. Ai, pastor, mas sei lá, ninguém nem me dá valor. Meu querido, não preste atenção nisso. Lembre que tudo que você faz para o Senhor, mesmo que ninguém vê, não é em vão. E se você faz com o coração ligado em Deus, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, se você faz com uma mão para outra não vê, meu irmão, isso é glória para você, lá na eternidade. Aos olhos de Deus, meu irmão, tudo é luz. Tudo é luz. Deus está vendo cada coisa. Cada visitante que você recebeu com um sorriso. Cada vez que você ajudou na limpeza. Cada vez que você carregou uma caixa. Cada vez que você pregou, que você cantou, que você orou. Mas você fez com seu coração em Deus. Meu irmão, saiba que você será reconhecido por isso.
E quanto menos for reconhecido nessa vida, melhor, porque você vai ser reconhecido na outra. Você vai ser reconhecido diante de Deus, diante daquele para o qual você está fazendo. Isso acontece aonde? Na comunhão da igreja, meus irmãos. Quando nós falamos de evangelização e testemunho é outra questão. Mas aqui na comunhão da igreja. Hoje lá na classe dos jovens, se levantou uma questão muito interessante. Por que às vezes a nossa preocupação é tão grande em demonstrar amor para os de fora, mas para os de dentro, a gente não demonstra amor? A gente está tão preocupado com os de fora, mas com os de dentro a gente não demonstra amor. A gente quer muito demonstrar amor ao próximo que está lá fora. Porque o próximo que está próximo, que está aqui dentro. Ah não, comigo não, você não vem não, hein? Meus irmãos, eu penso que a comunhão que Deus quer para a sua igreja é como na igreja primitiva. Lembram-se de alguns cânticos aí, bem antiguinhos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Até o fim. É disso, meus irmãos. Nós precisamos de Cristo e nós precisamos de um dos outros. E é engraçado que quando a gente não, por algum motivo, não quer se dar como irmão, parece que a gente esquece algumas coisas que a Bíblia fala. Deleta, não lembra desses versículos. Fala, se você diz que ama a Deus, que você não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê, você é um mentiroso, cara. Mas não, parece que a gente tem uma lista de motivos para não gostar de um outro irmão, e aquilo virou uma verdade maior do que a própria palavra de Deus. Lembra? Quão bom e quão maravilhoso é os irmãos vivam em união. É isso, acho que escreveram lá em Atos esse livro. Era isso, meus irmãos. Viver em comunhão não é um peso estar na igreja, não é um peso estar junto com os irmãos. Vai muito além, inclusive, de estar junto. Vai muito além de momentos apenas alegre e de descontração. É se alegrar sim com o que se alegra, mas também chorar com o que chora. É isso que é comunhão, meus irmãos. É você ser amigo mais chegado que o irmão. É você ser um amigo que na hora da angústia se torna um irmão. Quem nunca na igreja recebeu isso? E eu acho que é exatamente esse tipo de sentimento que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração, para que possamos viver como igreja. Aliás, irmãos, igreja, para cumprir os propósitos do que é uma igreja, é somente quando nós estivermos juntos. Alguém postou pela rede social esses dias aí, talvez até nos grupos aqui da igreja, que nenhum de nós é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. Ontem eu comentava com algumas pessoas, cara, como é bom ver essa movimentação toda na igreja, bicho. Como é bom ver todo mundo correndo e carrega a coisa para lá, para ir para a IBF, ontem carrega para lá e carrega a Kombi e leva. E aqui nós tivemos de sexta para sábado a madrugada aqui dos meninos, né, los muchachos, e a molecada não tinha dormido quase nada, dormiram um pouco, mas não estavam nem aí, foram para cima, carregaram, descarregaram, foram para lá, voltaram, desmontaram coisa aqui, montaram lá. Como é gostoso. Como foi gostoso chegar ontem na escola e ver que tinha muito mais irmão envolvido do que eu tinha visto passar por aqui. Tanto de gente que estava lá envolvida. Irmãos abençoados. Irmãos que ajudaram em situações que nem era da IBF, como um pneu furado que apareceu por lá. Ô irmã, não espalha. Obrigado, irmãos, que me ajudaram aí. Com o Cícero e o consultor técnico Jair lá. Irmãos, é isso que é a igreja, meus irmãos. É isso que é a igreja. Os irmãos me ajudaram porque eu era o pastor da igreja.
ajudaram, porque, deve ser feio ver um gordo trocando pneu de carro, bicho. Uma cena terrível. Os irmãos ficaram angustiados lá. Eles agiram por misericórdia, por amor. É isso, meus irmãos, é isso que é a igreja. Sabe por quê? Olha um exemplo, né? Exemplo pequeno, mas que é bom que acontece na vida da igreja. Se os irmãos não estivessem lá, não ia ter como me ajudar. Fato. Que eu ia ter que me virar sozinho. Ia levar 2 horas. Uma hora ia sair de lá o pneu e entrar o outro lá. Não tem problema. Aliás, tem alguns irmãos que já me socorreram em situação assim. Estão aqui hoje. É isso, meus irmãos. Aconteceu, é estar junto. A gente vai falar agora de outra situação que nós temos que perseverar. E ela vai falar um pouquinho mais disso. Mas só para nós encerrarmos. A igreja que perseverar na comunhão viverá o amor verdadeiro, como havia na igreja primitiva. Amém, meus irmãos? Que essa seja uma palavra a nos desafiar e nos encorajar para que nós mudemos no que precisa. Um terceiro aspecto, a igreja que perseverar, para que a igreja possa perseverar igual no primeiro século, devemos perseverar no partir do pão. Essa é uma parte que eu gosto da igreja primitiva. É necessário que a igreja preserve o partir do pão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a comunhão, que é outro item que a gente deve perseverar, ela nos exige importar-se com os nossos irmãos. E quando fala de partir o pão, é evidentemente que tem essa questão literal que eles faziam lá de tomar as refeições juntos. E tomar a refeição junto na igreja é uma bênção, é uma ótima oportunidade de comunhão, onde o pessoal conversa, onde dá risada, mas a gente não pode resumir somente a isso. Nós precisamos estar atentos para perseverar nesse partir do pão, às necessidades que os nossos irmãos têm. A gente não descobre necessidade sem relacionamento, sem estar perto. E aí eu não estou falando de necessidade, meu irmão, de dinheiro apenas. Eu acho que repartir o pão vai muito além do pão físico. Vai muito além do dinheiro. Sabe por quê? Eu tenho certeza, meus irmãos, tenho certeza que tem gente que veio aqui hoje e precisava receber, sabe o quê? Uma oração. Porque tem gente aqui entre nós hoje que precisava receber um conselho de um cristão mais maduro. Porque tem gente entre nós hoje que precisava, sabe o quê? De um abraço. Não sei se você já teve experiência, mas tem pessoa que você abraça, a pessoa começa a chorar. Você não sabe o que fazer. Um aperto de mão, um sorriso, um olhar que demonstre, cara, olha, a gente se importa com você. Poxa, que bom que você veio. Pô, fazia tempo que você não vinha. Meus irmãos, a gente não imagina, talvez isso não mude muito na gente, mas a gente não imagina o quanto isso pode significar para uma outra pessoa. E isso, meus irmãos, significa repartir o que a gente tem com aquele que precisa. É estar atento a esse tipo de necessidade. De tudo isso. Os irmãos já perceberam, então eu posso falar tranquilamente, que eu gosto muito de ficar lá na porta da igreja. Eu fico muito de olho lá. Eu saio no finalzinho da oração, principalmente porque é visitante, sai muito rapidinho da igreja, né? Por quê? Porque eles não conhecem as pessoas, estão chegando, estão meio assim. Então quando eu saio, já estou lá na porta. Tem visitante, eu já peguei lá na calçada já. Ô, fulano, fulano, fulano. E ele acelera mais o passo, né? E eu estou lá, eu converso, olha, boa semana, Deus te abençoe. E é isso mesmo, eu acho que igreja é isso. E às vezes o pastor Adalto, o pastor Virgínio está aqui na porta e conversa. E aí, eu acho que igreja é isso, meus irmãos. Desde sempre, eu não quero o lugar de ninguém não, Josir, mas desde sempre eu sempre fechei igreja. Desde sempre. Não vem coração contrário não, viu, irmão? Praga nenhuma chegará à minha tenda, viu?
irmãos, desde sempre, eu sempre fechei a igreja, eu sempre era o último a ir embora, o zelador sempre estava me expulsando. Olha, e não satisfeito, às vezes quando eu vou visitar outras igrejas, eu encontro pessoas e a gente começa a conversar. Ontem mesmo, estava sendo expulso da igreja de Santo Amaro lá, o zelador apagando a luz, fechando tudo. Falei, igreja é tudo igual mesmo. Então, meus irmãos, para mim igreja é isso. É isso. É você se importar, você conversar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos mais com alguém. E talvez aquele seja o melhor momento que a pessoa tenha na semana dela. Vai saber. A gente nunca sabe o que o outro está passando. E outra coisa que falaram hoje lá nos jovens, que é muito verdade, a gente está muito preocupado só com a gente mesmo. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo da gente conversar um pouquinho com o irmão. E olha que na maioria tem irmãos que só se encontram aqui no domingo. E passa batido. Aí eu falo, pastor, mas eu já me envolvi, já tive problema, já falaram da minha vida. Irmãos, tem que ter cuidado mesmo. Tem que ter cuidado, tem que ter critério. Não sai abrindo sua vida para todo mundo, não. Não sai colocando na sua rede social lá seus problemas. Mas tenha pessoas, gostaria eu que na igreja, onde você possa conversar, tomar conselhos, você possa orar junto, que você possa ver que na hora da angústia aquela pessoa foi um irmão mesmo. Procure identificar quem são seus amigos espirituais. Procure ser um amigo espiritual, não só querer que os outros sejam. E a Bíblia está repleta de conselhos nessa área, e Gálatas 6:10 vai trazer a ideia. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, ou aos domésticos da fé, depende da sua tradução. Então, meus irmãos, eu creio que no plano de Deus, quando ali começou a igreja, acho que era isso que exatamente ele pensava. Porque a igreja que perseverar no partir do pão, sempre será amorosa e interessada. Amém, meus irmãos? E que isso comece de cada um de nós, a começar de mim. E por último, meus irmãos, para nós destacarmos ainda nesse texto, perseverar nas orações. Meus irmãos, vocês já viram o jovem gostar de orar? É meio raro, né? Meio difícil, né, irmãozinho? Graças a Deus e por misericórdia de Deus, a gente conseguiu começar um grupo de intercessão dos jovens na igreja. Amém, glória a Deus. Tem 5, tinha 5, agora tem 6. Glória a Deus pelos 6. Glória a Deus pelos 6. E nós tivemos nossa primeira reunião de oração. Os 6. E foi uma bênção. E no final, os jovens eles sabem que a gente tem um trabalho que a gente pede nomes, né? Falou, dá nome aí de quem você quer que se encontra com Jesus. Não importa se é difícil, se é fácil, não quero nem saber. Dá o nome que a gente vai orar, a obra de Deus. E meus irmãos, para a glória de Deus, eu posso dizer que hoje, nesse culto, entre nós, tem pessoas que são fruto dessas orações. Glória a Deus. Pessoas que não sei da vida, não sei o que acontece, mas que por amor, alguém quis colocar o nome deles naquela lista de oração. E naquele dia que nós reunimos para orar, eu contabilizei ali no final, entre os jovens da igreja e essas pessoas que nós estamos orando para que se encontrem com Jesus, nós oramos por cerca de 400 pessoas. E aí teve jovem que falou assim, nossa pastor, eu nunca orei por tanta gente. Eu falei, cara, eu acho que nem eu. Que tempo gostoso, meus irmãos. Que tempo gostoso. Eu, agora no culto que o pastor Adalto falou para orar, eu orei com a irmã Nair.
A irmã Nair e eu estamos aqui na igreja todos os dias. Eu não lembro a última vez que eu tinha orado para a irmã Nair. E foi hoje. Orei, abençoei a vida dela, ela me abençoou. Coisa boa, meus irmãos. Agora nós precisamos perseverar nisso. Você precisa na sua vida individual e nós como igreja precisamos perseverar na oração para que nós possamos ouvir a voz de Deus e saber como agir em determinada situação. Precisamos de sabedoria vinda de Deus. Isso vai vir quando nós perseverarmos nas orações. Nós devemos ter uma vida de oração. A Bíblia vai falar assim, olha, orai sem cessar. Você fala, pastor, como é que isso é possível? Orar sem cessar? Eu acho que é bem possível, meu irmão. É você orar durante todo o seu dia aí. Você ora quando acorda, ora quando sai de casa, ora por quem você deixou em casa, ora pelo trânsito, ora pelo caminho, ora pela empresa, ora pelo chefe, ora pelo chefe, ora pelo chefe, ora pelo chefe, ora para chegar ao almoço, ora para almoçar, almoça, volta à tarde, ora pelo chefe. E aí terminou o primeiro dia, ora pela sexta, para chegar logo. Então, o que eu estou querendo dizer é uma vida constante de oração, a cada momento, a cada situação. E eu acho que é importante na nossa vida nós estarmos conectados com Deus a todo momento, a toda situação, boa, ruim, agradecendo a venda, agradecendo o cliente, agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai proporcionando durante o dia. Ora sem cessar, meu irmão. Agora não esqueça do que Jesus falou. Além dessa oração durante o dia, que você vai fazer várias orações pequenas aí durante o dia, lembre-se de algum momento entrar no seu quarto, fechar sua porta e ali você orar. Lembre de ter um lugar específico, um horário específico, se você quiser, onde você busque a Deus sem se preocupar com mais nada. Orem uns pelos outros, mesmo que não seja junto. A Bíblia vai falar assim, olha, entregue as suas orações, orem por todos os santos. Ore pela sua igreja, ore pelo seu ministério, ore pelos ministérios da igreja, ore pela liderança da igreja, ore por pessoas que Deus vai usar a sua vida para levar o evangelho. É através de uma pregação, é através de uma oração, de um testemunho, não sei. Deus pode te usar de várias formas, a partir do momento que você estiver na presença dele disponível para ser usado. Frequente, participe de reunião de oração. Ore pelos pastores da igreja. Ore pelas decisões da sua vida. Ore pelos seus irmãos. Irmãos, isso é importante. Acho que tem alguns cristãos que parece que esquecem o valor da oração. Eu quero te encorajar mais uma vez, meu irmão. Tenha uma vida de oração. Estará sensível à voz de Deus e pronta a obedecê-la. Agora, meus irmãos, essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Lembra? Acontece no individual, reflete no coletivo. Acontece lá na nossa casa, todos os dias reflete na igreja. E eu penso, meus irmãos, que é justamente por conta da igreja primitiva perseverar no ensino, na doutrina, no partir do pão, que nós olhamos para o texto e vemos que havia muito temor a Deus naquele povo, que havia maravilha, havia sinais, havia união, havia partilha conforme a necessidade de cada um, havia refeições, havia alegria, havia sinceridade no coração, louvor a Deus, simpatia dos de fora. Tudo isso acontece do nada? Acontece de graça na vida da igreja? Não, meus irmãos. Acontece justamente por perseverar na palavra de Deus, por perseverar na oração, por perseverar na comunhão, por perseverar no partir do pão. E às vezes, algo nos assalta o coração quando nós pensamos em relação à igreja. Mas como que vai ser daqui para frente?
O que vai acontecer em 2017? A igreja vai crescer, a igreja vai expandir, a igreja vai construir, a igreja vai reformar. O que a igreja vai fazer? Deus vai mandar as pessoas, a gente vai atrás. Como que vai ser nosso crescimento? Como que vai ser nossa multiplicação? E aí, meus irmãos, nós vemos no ensino deste texto que uma igreja que persevera, a cada dia o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Isso não acontece do nada, isso não é uma mágica, é um milagre, mas não é uma mágica, não tem campanha corrente, monte, escuro, quantos bispos, pastores quiser que resolve isso. É uma vida perseverante no Senhor, que fará com que a nossa igreja persevere no Senhor. Lembra aquilo que Paulo falou? Olha, eu plantei, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, meus irmãos, cada um de nós, à luz até desse texto de Paulo, nós podemos ver que tem uma parte na vida da igreja. A grande questão é você entender qual que é a sua. Qual é o momento que você está vivendo hoje? Hoje qual é o passo a ser dado? É salvação? Você precisa entregar a vida para Jesus, querido? Que hoje seja o dia da sua salvação. Você precisa voltar lá atrás, onde você enterrou o dom, o talento, o ministério que Deus te deu para começar de novo? Querido, que seja hoje o dia de você fazer isso. Você precisa abrir o seu coração para Deus te dar novos sonhos, para Deus te colocar de novo aquele primeiro amor. Senhor, reconheço, está faltando te buscar mais. Seja hoje a mudança de vida. Porque Deus quer, meus irmãos, Deus quer usar a sua vida. Se Ele te chamou, se Ele te separou, Ele quer usar a sua vida. Assuma aquilo que Deus tem colocado para você. Eu convido você a baixar a sua cabeça para que nós possamos orar. E de repente você pode perguntar assim, né? Tá, pastor, e tudo isso que o senhor falou, tudo isso que o senhor nos contou da vida da primeira igreja, o que muda na nossa vida? O que pode mudar? Olha, querido, se por algum motivo você não tem perseverado na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, agora aí na sua oração, meu querido, de forma bem individual, sem ninguém saber, peça perdão a Deus por tudo isso e comece a mudar isso hoje na sua vida. Não deixa para amanhã, para o mês que vem. Muda hoje. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, não endureça o seu coração. Por outro lado, meu irmão, se você já faz isso, minha palavra é persevere, continue, fique firme, não desanime. Não importa se ninguém está vendo, se o resultado não está como você esperava. Persevere, continue. Saiba que Deus continua rigorosamente no controle das coisas. Lembre-se, se você esqueceu, ou creia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se coloque diante de Deus e mude a sua vida. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor e da Tua Palavra, e o Teu Espírito Santo tem falado conosco. Ó Deus, eu peço que, a começar de mim, ó Deus, e em mim, que tenhamos a coragem para mudar. Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa mente, para que nós possamos experimentar essa Sua boa vontade, essa Sua perfeita vontade e essa Sua agradável vontade. Meu Deus, o Senhor é quem sonda os corações, o Senhor sabe como está o coração de cada um nessa noite. O Senhor sabe qual é o próximo passo de cada um aqui. Eu clamo ao Senhor. Se é salvação, que seja hoje. Se é renovação, que seja hoje. Se é um novo tempo, que seja hoje.
Se é tempo de desenterrar os talentos, se é tempo de retomar ministérios, se é tempo de reacender a chama, que seja hoje. Que seja não por ação humana ou por pregação humana, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, agindo na vida da Tua igreja. O Senhor, ó Deus, é que tem os propósitos. O Senhor é que tem todo o poder. O Senhor, ó Deus, é que tem colocado diante de nós os desafios, não para nos reprovar, pelo contrário, para nos aprovar, para nos colocar mais próximos do Senhor, ó Deus. Ó Pai, que cada um possa abandonar hoje aquilo que te afasta, aquilo que nos afasta de Ti. Que cada um abandone hoje. Sua palavra ensina que é melhor perder qualquer coisa do que perdermos a nossa eternidade contigo. Ó Deus, continua tendo misericórdia de nós. Derrama da Tua graça e derrama do Teu Espírito Santo e faz a obra, Deus, na vida dessa igreja, e também faz a obra em cada coração. Eu realmente creio, Deus, que todos nós temos o que ser melhorados. Todos, sem exceção. Então que o Senhor use o Seu Espírito Santo para que hoje tomemos a decisão de mudar, para a honra e glória do Teu santo nome, e para que possamos cumprir os Seus propósitos nesta igreja e nessa terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, meu irmão, e que nós possamos ser como os crentes da igreja primitiva, e que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, sejamos encontrados fiéis, possamos ouvir assim: olha, filho, tinha tão pouquinho lá e você foi fiel, agora entra naquilo que eu preparei para você. Amém. Em nome de Jesus.